rolando já, não dá nem tempo pra pensar. A coisa tá rolando já, não dá. Você tá ouvindo música nova aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Antes de eu conversar com o nosso entrevistado, eu quero saudar aqui os alunos da Escola Municipal Professor Maílson Delane. Estão acompanhados aqui da professora Cibele. Sejam bem-vindos aqui à nossa Rádio Gazeta. Obrigado pela presença de vocês. Eles vão curtir aqui um bate-papo aqui com a gente. Muito bacana, com o Ricardo Khalili. Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente. A gente tem muita coisa para conversar, né? Opa, vamos lá. Ricardo, eu estava olhando aqui, né, encantada aqui, que a música sempre fez parte da sua vida, né? Sim. Já desde os anos 80, quando eu comecei a cantar na noite em São Paulo, né? Na época dos bares ferviam, né? Música ao vivo tinha uma importância, assim, muito grande, né? E eu comecei cantando música folk americana, James Taylor, Cat Stevens, Bob Dylan, country, assim, bluegrass, né? Que é o country com banjo, né? Depois, enfim, um pouco de rock, vem desde lá, assim, desde lá atrás. Mas eu não era compositor, não. Não era compositor, não. Só cantava. Agora, Ricardo, o que você acha que determina, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem muitos músicos, né, na noite, né, e chega um determinado momento que a pessoa acaba desistindo mesmo da carreira, vai fazer outras coisas, vai estudar uma outra área e tal. O que fez que você não desistiu e você tá aí até hoje? Olha, eu tive que desistir umas épocas aí, mas teimosamente estamos aí. Mas é difícil mesmo, porque principalmente na noite, né, se paga muito mal os músicos, cada vez eles têm que tocar mais, né, mais horas e ganhar menos. E o que mais acontece, os que mais persistem acabam fazendo uma carreira paralela de educador, né? Eles dão aula de música, de canto, eu sou professor de canto também. E é uma forma agora, é muito difícil. Né? Mas os tempos mudaram, né? Tá melhor pro músico hoje em dia com a internet. Que bom, né? Agora, eu queria que você contasse essa passagem que você teve nos anos 80, início dos anos 90. Você morou nos Estados Unidos, você foi estudar, né? Sim, eu fui estudar canto num programa de vocalistas em Los Angeles. Um curso que tem todas as matérias necessárias, os assuntos necessários que um cantor deve ter. Nós não temos isso aqui no Brasil. Acredito talvez em alguma faculdade, mas lá eu aprendi como lidar com câmera de vídeo, em programa de televisão, como que legal, era lidar com curso banda. Bem completo mesmo, totalmente, né? Tinha todas as matérias, como emocionar uma plateia, era uma aula só disso, né? Porque no fundo é isso que a plateia quer, né? E isso lá no finalzinho dos 80, início dos 90, olha início só, dos 90, né? Em paralelo, eu fiz um curso de técnica vocal com o Seth Riggs, que quem é da área já ouviu falar com certeza. Ele foi professor, ele criou um método e foi professor, entre outros, do Cat Stevens, do James Ingram, da Natalie Cole, quem você pode imaginar. Olha só. E aí eu fui certificado por ele, autorizado, né, para lecionar o método dele do Brasil, e é o que eu faço também. Que legal, Ricardo. E ali você ficou quanto tempo lá? Um ano e meio. Ficou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Chegou cheio de ideias. E lá cantei um pouco também, participei de um grupo de ópera que fez algumas cidades lá, com Barbeiro de Sevilha. Cantei também em alguns bares, fiz algumas coisas por lá também, porque eu já era profissional aqui, né, no Brasil. E, Ricardo, o que você estava falando que no comecinho você falou assim, nessa época eu não fazia composições, né? E quando foi que você começou a escrever ou você começou a ter as suas próprias composições? Eu comecei a escrever em 95, né? Por causa tive umas crises, tá, existenciais e depressão, inclusive. E nesse trabalho de me reinventar, de rever valores, eu acho que começou a me dar vontade de passar isso para fora. Eu sei escrever. Aí eu fiz o meu primeiro CD em 99, que se chamava Bem Mais Que Dois, né?
E depois disso, como o Bem Mais Que Dois, esse CD, eu compus todas as músicas meio, assim, totalmente sem técnica, sem aprendizado. Foi do momento que você estava vivendo que saiu esse CD? Aí aí depois desse CD eu falei, agora eu preciso aprender a compor. Né? Esse negócio de botar palavras e frases para fora, peraí, isso aí não é tão simples, né? Aí eu fui, e não é fácil também. Aqui não tem um curso de composição de texto, de música. Você precisa ficar pensando onde você vai aprender um pouquinho. Então, sabe, aprende um pouquinho aqui, outro ali. É difícil. Você precisa ter muito interesse. Eu fui atrás, estou indo atrás. E olha que bacana, só pela tua fala aqui, eu já percebi que você deve ser muito exigente com você mesmo, né? Ah, eu sou. O músico em geral é. Mas eu, como você está vendo, eu gosto de falar, né? Não, mas tá então, ótimo, eu gosto de escolher, bom que a gente sabe? vai te conhecendo. Ô Khalili, agora me conta, não sei se você quer contar agora ou se a gente já pode ouvir uma música, né? Porque claro que a gente vai falar do Charles Aznavour, né? Que infelizmente nos deixou aí o ano passado. Você deve ter uma história totalmente diferente, né? E por quê? Em relação ao Charles Aznavour? Sim, eu tenho, e já começou lá atrás, né? Porque essa versão que eu fiz da música Chic foi aprovada e gravada no final de 2017, né? Não foi a primeira, foi a segunda música do Charles Aznavour que eu fiz a versão, que foi aprovada pela editora, né? E por ele, a editora e ele. Eu imagino a emoção quando vê a aprovação para você, quando você ficou sabendo. Nossa, eu não sei, aquela música chama Hier encore, que é ontem mesmo agora, uma coisa como se fosse, né? Acabou de passar, de acontecer, né? Eu transformei essa música chama Meus 20 Anos, que fala da vivência dele de vida, né? Do que somos nós. Nós somos, na verdade, estamos aqui para tentar, né? E acertar e errar, não é? Assim, então uma coisa sabe, fala eu fiz tantos projetos, alguns realizei, tantos parei no meio e muitos nem comecei. Nas crises tive fé que a sorte ia mudar e apesar dos conselhos não parei de sonhar. Olha sabe, por aí vivi tantas paixões que já nem sei dizer qual me fez mais feliz, qual me fez mais sofrer. Amigos tive poucos, alguns especiais, seguiram seus caminhos, já não os vejo mais. Sabe, Olha uma só. coisa, é uma música que no meu Facebook lá faz muito sucesso porque todo mundo tem uma história de vida. Porque todo mundo se identifica com tudo isso que você acabou de cantar, né? Meio que a gente precisa se perdoar, né? Poxa, a gente é muito... Precisa aprender com os erros e não repetir, e a vida é meio pra isso, né? Com certeza. Você canta pra gente então, Ricardo? Canto. O que você escolhe pra a gente começar aqui? Olha, pensei no seguinte, eu quero falar em primeira mão, divulgar, nem no meu Facebook, nem no Instagram eu falei que eu ganhei um prêmio em março agora, né? 2 meses atrás, nos Estados Unidos, por uma música que eu compus em inglês. Eu vou falar rapidamente do que se trata. Um prêmio lá dos Estados Unidos, então sua música tá tocando lá, né? Olha, eu acho... Não sei, ela está... Eu vou falar, talvez sim, talvez não, eu vou falar por quê. É o seguinte, tem uma organização nos Estados Unidos que ela faz uma seleção de músicas para disponibilizar para as rádios. Ela seleciona com uma curadoria interna, rígida, e ela disponibiliza e também... tenta fazer um lobby para essas músicas serem divulgadas. Então tem um monte de gente que quer, né, que quer participar disso. Durante essa seleção, que acontece todo mês, por cada estilo musical diferente, né? Quer dizer, desde folk, pop, rock, heavy metal, etc. Todo mês eles escolhem uma música que eles acham que foi a melhor do mês.
E a minha música Money foi Nossa, escolhida como que a melhor legal, do mês. parabéns. Tô mostrando aqui Olha pra aí, ó. você Olha os aplausos aí do Popó pra você. a placa de... Linda placa. E é essa música que se chama Money, que eu vou tocar para vocês e que quero dedicar essa música para quem me encomendou essa música. Ah, foi de encomenda essa música? Essa música, eu fiz um curso de atuação de cinema com a atriz Karina Barum, ela foi da Globo. Sim, eu sei que é a Karina Barum, né? Ela fez uma personagem no... Eu até esqueci o nome, que era uma manca, não foi ela, não? Eu não sei, honestamente eu não sei. Mas ela tem o cabelo cacheadinho? É. Ah, então foi ela rostinho lindo. mesma. Karina Barum, sim. Ela hoje mora em Florianópolis. Então eu fiz um curso de atuação para cinema com ela. E no final teve um curta-metragem que nós fizemos. Ela falou, poxa, você não quer fazer uma música? Eu falei, ela brifou assim para mim. Falou, olha, é sobre isso. Bom, o curta era sobre jovens que resistiram a entrar nesse mercado de trabalho, nessa coisa da universidade, para tentar entrar numa empresa. E esses jovens, né, cada um foi para um canto, assim, mas eles se encontravam todo dia numa loja de conveniência, de um posto de gasolina. Olha. Um ator, uns perdidos, outros achados, outros bem-sucedidos. Então, dentro dessa descrença, né, eu compus essa música Money, que está nesse meu novo CD e que eu também fiz a versão para o português, porque eu aproveito do português para o inglês, do inglês para o português. Então eu vou cantar a música Money para vocês. Espero que vocês Ricardo gostem. Calilha aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Vamos lá. Time goes by and there are no news. Money's power and you follow the rules. No one can blame you. There are bills to pay. The fear of anger and kids to raise. And you run, and you run, and you run to be someone. And you run, and you run. You wanna be someone. Bankers and lawyers create those rules. Taxes and laws are the main tools. War makes no sense, it's just a shame. Famines all over, so few complaints. And you run, and you run, and you run to be someone. And you run, and you run to be someone. And you run, and you run to be someone. And you run, and you run. You wanna be someone. You call it life, I call it survive. So many faces and so little smiles. Winning means losing in this unfair game. Life is so precious to throw it away. And you run, and you run, and you run to be someone. And you run, and you run to be someone. And you run, and you run. You wanna be someone. O Ricardo Calilha ao vivo aqui nos estúdios aqui da nossa Rádio Gazeta. Ai, que linda essa música, né? Obrigado. A minha memória não falhou tanto, não. Quando você falou da Karina Barum, realmente, ela tem mais ou menos uns 20 anos. Ela interpretou uma personagem, fez muito sucesso em Torre de Babel, que era chamada da Shirley, a Manca.
né? Aí não tô tão ruim assim de memória. Agora, Ricardo, me conta um pouquinho também, você aqui, né, quando você se prepara para fazer um CD, você vai para algum lugar, você faz na sua casa mesmo, como que é a sua preparação aí como músico? Olha, sabe que o James Taylor, numa entrevista recente, ele falou que ele não consegue mais compor se ele não se isolar. Então ele sai da casa dele por um período e tal. No meu caso, eu moro sozinho, né? Fica em casa mesmo? Eu fico em casa e... no conforto? Eu gravo no celular, quando estou na rua, em qualquer lugar, gravo alguma frase que para mim é importante, assim, que me vem à cabeça, né? Aquela coisa como é que é? 10% de inspiração e 90% de transpiração. De transpiração, né? De muito trabalho, né? Depois tem que burilar a coisa tal no computador. Tem bastante. Você chegou aí nos shows daqui do James Taylor, quando ele veio? Né? Vi nesse último aqui. Bom, fui no Rock in Rio também, né? Em 85. Mas agora ele fez, né, com o Elton John. Isso, né, no Allianz Parque. Eu fui. Só eu que fui também. Você foi? Nós demos azar, né? Porque ele tava com a mão engessada. Ele não tocou, verdade. Né? Não tocou, E é uma pena, mas olha, se me perguntar quem é o artista que eu mais gosto internacional, é o James Taylor, sem dúvida. É mesmo? Eu vou gravar a música dele aí em breve, alguma. Aquela mais famosa, You Got a Friend? You Got a Friend? Também. Você tocaria um trechinho pra nós? Claro. Lembrando que essa música é da Carole King. Olha. O James Taylor não é bobo, não. Não é bobo, não, né? Esse é o Ricardo Khalili, tá vendo só? Olha como é profissional, né? A gente nem combinou, né, a música do James Taylor, mas ele falou, toco, claro que eu toco. Opa, claro. Só se for agora, né, prazer, Ricardo Khalili? É um prazer. Opa. Aqui, ao vivo, aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Se sair algum... Faz algum tempinho que eu não toco essa música, mas então sai algum erro, já tô me desculpando. When you're down in trouble and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you've got to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. Esse é o Ricardo Khalili, ao vivo aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Obrigada, Ricardo, que linda aí, ó. Não errou nada, não esqueceu nada. Eu cantei tanto essa música, às vezes eu brinco que eu acho que eu cantei mais do que ele na vida. Jura? Agora, Ricardo. Você canta na noite, todo mundo pede pra repetir. Todo mundo pede. Né? Algumas vezes por semana. Ricardo, quando você prepara os seus CDs, você está escrevendo, você já pensa na reação de quem vai escutar? Você pensa assim, eu quero tocar ali, naquelas pessoas. Como é que é o seu pensamento assim de artista? Não, eu fico imaginando como isso irá tocar, mas eu sou muito fiel ao que eu tô sentindo. Ali, né? Na hora, ao né? que eu tô sentindo, e
Senão eu acho que já é uma arte um pouquinho direcionada, um pouco racional, né? A arte, ela tem que ser mais, né, aquela coisa do tentar filtrar o menos possível, veio daquele jeito, né, ser fiel àquilo E você já se surpreendeu, assim, por exemplo, você fez uma música e quando você fez aquela música, estava pensando numa situação e de repente uma pessoa fala, oh, essa música me emocionou porque ela me parece uma tal coisa que não tem nada a ver com o que você compôs? Totalmente, o que você está falando é muito, muito importante, é muito legal para as pessoas saberem. Acontece isso, né, que a pessoa tem uma outra leitura, cada um tem uma leitura. E é muito interessante. E tem também nisso, por exemplo, o compositor. Eu comecei a compor uma música triste que virou uma coisa muito divertida. Quer dizer, e outras músicas começaram de um jeito e acabaram de um outro, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com um professor né? Quer dizer, a arte mesmo é você embarca numa viagem, mas você não sabe aonde que ela vai parar. Onde que ela vai parar, né? Entendeu? Em nenhum momento você... E aconteceu algumas vezes comigo, mas tem uma música especial que se chama Mulher Troféu, que isso aconteceu em especial. Ah, é? Por quê? Você pode contar? Ele tá rindo e já fiquei curiosa. Não, porque é uma música, né, de um cara que estava sofrendo por uma mulher muito linda que ele conquistou, né? E aí, então a música teoricamente é para um lado triste, mas virou um samba, onde ele conta assim, olha, tipo falando, olha, mulher bonita não é para se apaixonar, sabe? A mulher troféu, né? O refrão fala assim, mulher troféu, muito cuidado, não é para se apaixonar. Ao lado dela você é um superstar, mas cedo ou tarde essa mulher vai te deixar. Que triste. De uma forma, né? Um sambinha assim, ficou até fica bom, né? Eu tinha uma coisa que eu queria falar claro. Sobre... o meu estilo de composição, eu pretensiosamente chamo de música útil brasileira. Música útil brasileira. Eu vou explicar. Explique. Eu venho lá dos anos 70, quando eu comecei final dos anos 70, quando eu comecei a aprender violão, né? E naquela época, tirando as músicas de amor, as músicas eram músicas muito, muito úteis, né? Para o Brasil, a ditadura, as músicas não passavam em branco, né? Tinha uma função, sempre, tinha uma mensagem, tinha uma coisa forte, né? Sei lá, Belchior criticando lá o Caetano Veloso no Rapaz Latino-Americano, Caetano Veloso criticando o Roberto Carlos no Muito Romântico, que eu gravei nesse último CD. Enfim, né? Então, e eu, de alguma forma, quando a música... Não, música de amor é útil também, né? Claro. Okay, mas vamos dizer, tirando música de amor, eu vejo uma certa intenção minha em que as músicas sejam úteis, assim. De assuntos que podem ser bons, ajudar, assim. São coisas que caem para mim. Por exemplo, fiz uma música que chama Pais e Filhos. É sobre a dificuldade da comunicação de um pai com uma adolescente. Fiz um videoclipe, tá, no Facebook, chama Pais e Filhos. Fiz uma música que chama Vim de Lá, que é sobre a depressão, uma depressão que eu tive, brava. Como eu vejo lá, qual é o cenário que eu vi, como foi isso e como eu saí disso, chama Vim de Lá. Enfim, tem vários tipos de essa Mulher Troféu, essa música Money, né? A música Money fala justamente dessa dificuldade das pessoas. As pessoas querem ser alguém e tá difícil, você corre cada vez mais e você quer ser alguém, sabe? No final você, né? Você chama isso de vida, eu chamo de só sobreviver. Fala uma coisa assim meio de você quer ser alguém, você sonhou em lutar, em vencer, no fim agradece por sobreviver, né? Umas coisas
que eu acho que pode fazer as pessoas pensarem. Com certeza. Acho que tudo tem meu lado, assim, meio... pra gente pensar. Nossa, como que o tempo voou aqui. Eu tinha tanta coisa para conversar aqui com o Ricardo Khalili, mas infelizmente o nosso tempo aqui é implacável aqui em rádio. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, viu, Ricardo? Antes de você encerrar aqui para nós, eu quero abrir um espaço para você deixar o endereço das suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar. Ok. Meu Facebook é Ricardo Khalili Oficial, com K. K-A-L-I-L-I. Ricardo Khalili Oficial. Meu Instagram é Ricardo Khalili. Tá certo. E que Isso. você encerra pra gente com o quê? O que você escolheu aí? A música Ela, pode ser? Pode. Opa! Tá, eu queria agradecer muito vocês aqui da Rádio Gazeta. Para mim é uma honra, é muito importante. Obrigada. Eu venho de coração e sinto que aqui também fui recebido com coração. Com certeza. Ricardo Khalili, Ela. A minha versão da música She. Sim, ela é o que eu sonhei pra mim. Pra ela eu só sei dizer sim. É a mulher que eu não consigo esquecer. Ela é o frescor do amanhecer, mistério do anoitecer. Ela é a brisa do verão, minha paixão. Ela sabe se fazer notar, e com apenas um olhar irá fazer você querer se aproximar. Não, eu nunca vi mulher igual. É linda, é doce, é sensual. É uma obra-prima pra se olhar, se apaixonar. Esse foi o Ricardo Khalili. Rádio Gazeta. Gazeta.